O culto diário em família é uma opção ou um imperativo? Gênesis 3:8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando começa o culto em família? No jardim do Éden, na criação de Adão e Eva. A vida humana começa em relação com Deus, e essa relação não deveria ser quebrada. O homem e sua mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus para se relacionarem com o Criador ininterruptamente em aliança. As capacidades de multiplicar e cultivar a terra em Gênesis 1:28 significa relacionamento e exploração a serem mantidos e desenvolvidos. Encher a terra significa que a imagem de Deus deve ser espalhada por toda a terra no desenvolvimento dessas capacidades. Ou seja, pregar o nome de Deus sobre a terra é obedecer aos seus mandatos social, cultural e espiritual. O homem é criado primeiro para ser a autoridade da família. Senhor na Bíblia é ser aquele que mais serve, ou que serve como Cristo amou a igreja, no caso da família cristã. Significa que o conhecimento de Deus foi dado primeiro para Adão para ser transmitido por ele para a sua família. O homem foi criado já sabendo falar, conhecendo e amando a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, por ser santo. Mas apesar de não ter pecado, o homem precisava aprender a se relacionar com Deus. Por isso, Deus proíbe o homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mandato espiritual, para não morrer, ou seja, ser separado de Deus e receber toda a maldição desse sentido. Ou seja, o homem estava aprendendo a se relacionar com Deus diariamente. Vemos com isso que o homem é criado em relação de aliança. Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sétimo, com o objetivo de ensinar ao homem que ele deveria viver na terra administrando o tempo como Deus o estabeleceu, com 6 dias de adoração a Deus por meio dos relacionamentos, trabalhos e recreações justos e santos, um encontro diário na viração do dia e um culto especial no descanso santo. Essa ordem e paz com Deus foram quebrados por Adão. O texto que lemos, de Gênesis 3:8, mostra que havia um encontro diário do homem com Deus na viração do dia, mas pela primeira vez, Adão e sua mulher faltaram ao encontro por causa do pecado. Portanto, o pecado é a razão da indisposição humana por Deus. A falta do encontro diário da família com Deus começou na queda, mas essa obrigação nunca foi anulada. Deus nunca disse que o encontro diário com Ele não seria mais necessário, que o culto diário a Deus e um relacionamento especial no dia de descanso santo havia cessado. Nunca Deus disse isso. Pelo contrário, por causa dessa queda, Deus procurou o homem perdido para anunciar perdão e salvação por meio do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus anuncia a restauração da paz, do relacionamento do homem com o Criador, de seu encontro diário e especial no dia do descanso sagrado. Nesse momento, Adão e Eva estavam com as vestes que fizeram para se cobrirem como solução humana para as culpas, os medos e as vergonhas. Mas como o perdão e a salvação não vêm do homem, Deus fez vestimentas de pele de um inocente animal para cobrir as vergonhas humanas, para perdoar os pecados de nossos primeiros pais. É importante observar que Deus só vestiu o homem após anunciar o descendente da mulher e sua vitória sobre a serpente. Significa que a pregação da palavra vem antes da fé no inocente de Deus morto no lugar do culpado, que o perdão só é experimentado por causa dessa fé e que ambos vêm de Deus. Palavra, perdão na morte do inocente, pregação, fé e gozo do perdão. O descendente da mulher sabemos que é o verdadeiro Jesus, Gênesis 3:15, Isaías 7:14, Mateus 1:23. E a cabeça da serpente é toda a maldição conquistada pela desobediência humana ao dar ouvidos ao pai da mentira, o diabo, a antiga serpente. Sobre o descendente de Deus e o diabo, Deus também pôs inimizade, Gênesis 3:15. Significa que a humanidade foi dividida em 2 gerações, a da fé no descendente,
e a escrava da mentira. E o culto em família tem tudo a ver com isso. Por essa rebelião humana, a mulher corrompeu o seu marido. O homem ofendeu a sua mulher e a Deus. Ambos foram expulsos do jardim. Caim matou seu irmão Abel e a corrupção sistêmica e generalizada se instalou na terra, passando de geração a geração. Adão creu na mensagem de Deus e conduziu sua família nessa fé no descendente. O culto em família foi restaurado. Por isso, vemos Abel cultuando a Deus corretamente. Ele aprendeu com seu pai Adão. Vemos isso pela adoração a Deus com as primícias de seu rebanho de ovelhas. O que Moisés está nos contando em Gênesis é que Abel fez exatamente o que o seu pai Adão ensinou, porque filhos aprendem a adorar corretamente com seus pais. E que Adão ensinou os filhos a adorarem a Deus por meio das primícias do rebanho, porque ele e Eva foram vestidos com roupas de peles de animal. E como Abel oferece ovelha e Deus se agrada, significa que aquele animal morto para vestir as vergonhas de Adão foi uma ovelha. Além disso, a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Abel é citado em Hebreus 11 como alguém que teve a fé em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz outra passagem. Hebreus também diz que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Se Deus não der essa fé, o homem não quer agradar a Deus. Por fim, toda a Escritura ensina que Deus não aceita um culto segundo as imaginações humanas. Êxodo 24:6, Deuteronômio 4:15-19. Concluímos então que Abel aprendeu com seu pai sobre o engano do diabo, a desobediência de Adão, a tentativa inútil de Adão e Eva se esconderem de Deus e a bondade de Deus de matar uma ovelha para conceder perdão para o culpado por meio do inocente. No culto de Abel havia essa consciência e fé. Ele sabia que não merecia cultuar a Deus por ser culpado e pecador, mas que o inocente de Deus morto em seu lugar era o seu perdão e reconciliação com Deus. Abel creu em Jesus, porque aprendeu com seu pai sobre o descendente e o inocente morto no lugar do culpado. E como o Espírito de Deus usa a palavra para conceder a fé e transformar a adoração, Abel creu e adorou em espírito e em verdade. Caim não creu na mensagem de Deus e realizou o seu culto segundo as suas imaginações, da plantação, do fruto da terra, do seu cultivo, de onde vem a palavra cultura. Por isso, Deus rejeitou o seu culto. A evidência do falso culto está no estilo de vida e nos relacionamentos. Caim mata o seu irmão após cultuar, porque Deus aceitou o culto do irmão, mas rejeitou o seu. Com esses relatos, Moisés está nos contando como a humanidade foi dividida em duas gerações. A geração da fé no descendente, no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus, Jesus, evidenciada pelo culto diário, segundo a palavra de Deus, e um culto especial no dia de descanso. E a geração dos incrédulos, que são os inimigos do culto diário e bíblico e do descanso santo. E o estilo de vida e os relacionamentos e o culto são frutos através dos quais conhecemos as árvores, como está lá em Mateus 7,16. De Gênesis em diante, a palavra de Deus nos mostra a inimizade entre a humanidade na vida das famílias, nos cultos, nas qualidades dos cultos e na cultura e estilos de vida. E o culto em família faz parte desse relato. É recorrente o relato das famílias e povos que adoram. A Bíblia registra a adoração de pagãos, o culto e a cultura cegos, contrários a Deus, como também o relato do culto das famílias de Israel. E apesar de todo o cuidado especial de Deus com Israel, a maioria das famílias profana esse culto. São poucas as famílias piedosas, fiéis, que adoraram a Deus em espírito e em verdade, mas Deus preserva os seus, os da fé no descendente. Não foi sem razão que Deus escolheu José e Maria para serem pais do descendente. Eles eram um casal piedoso, fiéis no culto, no estilo de vida e na adoração. Havia a verdadeira fé no descendente prometido, tanto que quando o anjo anunciou para Maria que ela daria à luz a alguém gerado pelo poder do Altíssimo, ela adorou a Deus e se submeteu ao cumprimento de sua vontade, mesmo correndo riscos de ser considerada adúltera. O mesmo ocorre com José. Ele recebe Maria como sua esposa e assume a paternidade do menino que não era seu com alegria. Todas as exigências da lei de Deus são cumpridas no menino pelos pais, a circuncisão, o ensino da lei de Deus, os sábados, as festas, os rituais, os cultos, os compromissos diários, semanais, anuais e etc. Havia judeus com fé verdadeira e havia os zelosos pela tradição, ainda que não tivesse essa fé. José e Maria são os da fé.
Jesus cresce num ambiente santo, onde a palavra de Deus nunca era esquecida. Apesar de seus pais serem pecadores, eles viveram e ensinaram toda a Escritura para Jesus. O mesmo ocorre com Zacarias e Isabel, pais de João Batista, primo de Jesus. Em Atos 2, vemos a conversão de judeus de nascença que crucificaram a Jesus. Após a conversão, com a pregação de Pedro, eles se reuniram diariamente de casa em casa e no templo, aprendendo as doutrinas dos apóstolos em oração louvando a Deus. A adoração por meio do culto em família era diário. Isso é incontestável. A submissão às autoridades de Deus para aprender e ser batizado é destacado como sinal de verdadeira fé. Tudo o que vimos até aqui nos mostra o que está por trás da indisposição para adorar a Deus diariamente por meio do culto em família, o pecado e a falsa fé. Se somos o povo da fé no descendente de Deus, no inocente cordeiro morto no lugar do culpado, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Filho de Deus que encarnou para nos perdoar e retirar de nós a inimizade contra Deus, devemos restaurar o culto em família praticado diariamente por Adão, antes e depois da queda, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.